Muito obrigado, sejam bem-vindos a mais um programa da Seitonê na TV. Você que nos acompanha aí em todo o território nacional, ou até mesmo fora do Brasil, através da internet, televisão, do YouTube ou através do rádio. Muito obrigado pela sua presença. Estamos aqui para compartilhar mais uma mensagem vigorosa sobre os ensinamentos da Seitonê. E hoje a nossa proposta é justamente a gratidão e perdão cura os males da alma. Quando nós deparamos com o ensinamento da Seitonê, nós descobrimos que o homem realmente não é um corpo carnal. Ele é a essência divina, espírito eterno, indestrutível, imortal, isento de doença, de pobreza, de sofrimento, porque foi feito imagem e semelhança de Deus. Mas o ser humano tem o dom, o poder de pensar, falar e agir. E através dos pensamentos, palavras e atitudes, muitas vezes nós acabamos descaracterizando a natureza divina e passamos por algumas situações divergentes ao projeto original de Deus, né? Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso e o nosso livro-texto é A Verdade da Vida, volume 4, de autoria do mestre Masaharu Taniguchi. Essa coleção é constituída por 40 volumes que você pode acessar aí o nosso site, o www.sni.org.br/livraria, e aí fazer uma pesquisa sobre diversos assuntos que estão contidos na coleção A Verdade da Vida. E mais precisamente hoje nós vamos falar sobre um trechinho no capítulo 1 deste volume, onde o professor Masaharu Taniguchi escreve, nos orientando: o pensamento é uma força criadora. O que pensamos concentradamente concretiza-se infalivelmente. Então, nós precisamos observar, porque nós não conseguimos ficar um segundo sequer sem pensar, sem falar e sem agir. E quando a gente fala sobre essa questão do acúmulo dos pensamentos ilusórios, o que acontece? Como o ser humano ele é constituído de consciência divina, esses pensamentos negativos acabam contaminando essa consciência divina. E quando contamina essa consciência divina, o que acontece? Acaba gerando sentimento de culpa. E muitas vezes o sentimento de culpa vai levar a pessoa para uma situação de dificuldade, para uma situação de autopunição, que é justamente para eliminar esse pensamento negativo que entrou na sua memória profunda. Um exemplo de uma situação que é muito comum às vezes acontecer: a gente vai ao comércio e acaba pagando a conta com uma nota pequena e, por engano, a pessoa que recebeu o nosso dinheiro acaba nos devolvendo o troco como se fosse uma nota grande. Isso já aconteceu comigo, né? E aí o que acontece? Na época, eu não conhecia o pensamento iluminador da Seitonê, acabei ficando feliz da vida, né? Levei o troco a mais para casa, só que aí a pessoa que me deu o troco a mais, ela não ficou sabendo que tinha dado esse troco a mais para mim, mas a minha consciência divina sabe que eu tinha realmente feito algo incorreto. E aí o que acontece? Chega um determinado momento que eu vou ter que devolver essa quantia que eu peguei a mais, né, indevidamente, e muitas vezes eu devolvo isso de uma forma dolorida, de uma forma sofrida, que é justamente porque está alinhando, né, para eu voltar ao meu estado original da minha consciência de filho de Deus, né? Então, o que acontece em consequência dessas ações impensadas, por nós não conhecermos realmente um procedimento correto, aí acabamos sofrendo essas consequências devido à nossa atitude equivocada, né? Mas se porventura aconteceu isso num determinado momento da nossa vida, nós não podemos ficar nos torturando, né? Já fizemos, passou, agora quando conhecemos a verdade, quando Jesus Cristo passou pela terra, ele informou, né, para a humanidade: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a partir do momento que você conhece a verdade, se acontecer novamente uma situação dessa, o que você faz? Age de maneira correta e entrega, né, informe a pessoa que realmente ela está cometendo equívoco, te passando esse valor de forma indevida. Com certeza a pessoa vai ficar bastante feliz, a sua consciência vai ficar aliviada e, como consequência dessa atitude benéfica que você teve, isso vai trazer boas consequências na sua vida. Então o professor Masaharu Taniguchi ele continua dizendo aqui no capítulo 1 da Verdade da Vida, volume 4. Isso está comprovado por vários casos reais que, através da mudança do pensamento, muitos doentes curaram-se subitamente de moléstias crônicas de difícil recuperação. Como eu disse, atitudes negativas que acabam contaminando a nossa consciência divina acabam se desencadeando em sofrimento. E a doença, no conceito da humanidade, realmente é um grande sofrimento.
E muitas vezes a gente não associa um fato equivocado que nós praticamos no passado com a desintegração disso que está se processando no nosso corpo físico, porque isso nada mais é do que um processo de purificação, né? Nós contaminamos a consciência divina e chega um determinado momento que nós vamos ter que fazer essa restauração desse pensamento negativo, dessa ação negativa que nós tivemos no passado. Eu tenho uma característica que quando eu cheguei na Saint-Honoré, cheguei no ano de 1989, eu tinha apenas 27 anos de vida, mas o que acontece? Eu tinha uma característica, se não fizesse a coisa do jeito que eu gostava, da maneira como eu realmente queria, eu ficava muito zangado, ficava bravo, acabava rompendo a relação com as pessoas. E esse fato de ter esse temperamento forte, esse ego dominante, o que acontecia? Acabava manifestando uma consequência nas minhas vias nasais. Eu não conseguia respirar direito. Eu precisava ficar colocando remédio para desobstruir as vias nasais, para puxar o ar, puxar o oxigênio, né? Então, respirar é um fator natural na vida do ser humano. Mas devido à minha postura mental negativa, né, de querer realmente moldar as pessoas ao meu bel prazer, eu sofri as consequências com essa manifestação nas minhas vias nasais. E o que acontece? Eu não fiz nenhuma ação concentrada para deixar de espirrar ou para desobstruir as minhas vias nasais, mas eu aprendi realmente a manter a minha mente serena, a minha mente tranquila e aprender a conviver com as diferenças. São mais de 7 bilhões de pessoas que habitam o planeta Terra, cada pessoa tem uma característica, cada pessoa tem uma maneira de ser, e nem sempre todas as características, a maneira de ser, nos agradam. Então eu aprendi a conviver com essa diferença, aceitar realmente o comportamento das pessoas, e muitas vezes aquelas que vinham fazendo algo que viesse a desagradar a minha maneira de pensar ou a minha maneira de agir, eu deixava de ficar irritado e começava a fazer uma oração de abençoar essa pessoa, de desejar a felicidade, de elogiar as suas qualidades, os seus pontos positivos. E quando eu percebi, eu já não estava mais espirrando, eu já não tinha mais problema nas minhas vias nasais, porque mudou a minha postura mental. É mesmo como o professor Masaharu Taniguchi disse, né? Quando a pessoa começa a entender que ela, alinhando os seus pensamentos, vibrando de uma forma condizente com a sua natureza divina, né? Porque Deus tem pensamentos benéficos, Deus tem pensamentos de amor, Deus tem pensamentos de gentileza, Deus tem pensamento de generosidade. Então, quando nós mantemos a nossa postura mental no amor, na gentileza, na generosidade, automaticamente nós recebemos os benefícios e as consequências dessa atitude mental que nós vamos praticando no nosso dia a dia. Então, o professor continua dizendo aqui, a força criadora de Deus possui a natureza de agir tão somente em direção ao bem. É isso que nós precisamos entender. Como filhos de Deus que estamos na face da terra, nós precisamos ter o mesmo procedimento, agir e trabalhar pelo bem, né? Nunca pensando realmente na nossa individualidade, nunca pensando somente nas nossas preferências pessoais. Obviamente que também nós temos que ser generosos e gentis conosco mesmo, né? Para termos um bom trabalho, para termos um lar realmente iluminado, para mantermos realmente a nossa condição financeira estabilizada, tudo isso é realmente necessário e isso também são frutos das nossas ações do dia a dia, né? Então, quando nós começamos a realizar esse procedimento na alegria, na felicidade, procurando proporcionar o bem e bem-estar para o maior número possível de pessoas, como consequência também isso vem como resultado na nossa vida, né? Então, como filhos de Deus, precisamos alinhar os nossos procedimentos, nossas palavras e as nossas ações para que manifeste realmente a perfeição do homem filho de Deus. Continuando aqui na Verdade da Vida, volume 4, página 16, o professor Masaharu Taniguchi escreve: devemos fazer da vontade de Deus a nossa vontade. E a vontade de Deus é que seja feita do reino dos céus na face da terra, como é realmente no reino da imagem verdadeira, no mundo criado por Deus, né? Então, dessa maneira, através da nossa postura mental, no nosso trabalho, na relação com as pessoas do nosso convívio, dentro do nosso lar, na nossa família, com os nossos vizinhos, com as pessoas que nós nos relacionamos, com os nossos clientes, fornecedores, superiores na nossa empresa, os nossos subordinados, né? Quando nós começamos realmente a agir de maneira amorosa, de uma maneira realmente bem delicada,
as pessoas também vão agir dessa forma e vão devolver para nós da mesma forma como nós estamos entregando para elas. A semeadura ela é livre, né? Mas a colheita nós temos que estar bem ciente que ela é obrigatória, né? Pode passar, demorar aí 100, 250 anos, mas com certeza um dia vão manifestar resultados na nossa vida. E como eu não conheço ninguém que trabalha pelo fracasso, que trabalhe realmente para ter dificuldade em suas vidas, então nós precisamos realmente alinhar o nosso pensamento para termos uma vida digna de verdadeiros filhos de Deus. Muito obrigado. E agora então nós vamos para os nossos intervalos. Você vai receber agora uma dica maravilhosa da Seitonoye e daqui a pouquinho a gente volta para concluir o nosso pensamento, a nossa mensagem do dia. Muito obrigado. Teu corpo carnal é uma música executada por tuas cordas mentais. Mesmo que finde a interpretação musical, o executante não morre, porque ele, sendo filho de Deus, é imortal. A Seitonoye convida a todos para participarem da festividade do Santuário Roso do Brasil em 2018. É uma festa espiritual em que inscrevemos nossos registros espirituais com os nomes das pessoas que amamos e que não estão mais fisicamente conosco, para que recebam nosso amor em forma de orações 5 vezes ao dia durante 1 ano. Venha participar desse grandioso evento. 15 de abril de 2018, a partir das 8 horas, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual da Seitonoye, em Ibiúna, São Paulo. Você, eu e mais 12.000 pessoas juntas, orando pela felicidade de nossos queridos antepassados. É muita emoção. Para mais informações, acesse o site www.sni.org.br/roso ou visite uma de nossas sedes. Somente o coração grato é capaz de receber novas bênçãos. Contamos com você lá. Muito obrigado! Seja você também um mantenedor do programa Seitonoye na TV. Acesse o site sni.org.br/snitv ou pelos telefones 0800 770 2600 ou pelo 0 operadora 11 5074 4180 e transforme a sua vida e a de muitas pessoas através da sua doação. Muito obrigado! Muito obrigado. Tenho certeza que essa dica que você acabou de receber da Seitonoye vai ser bastante útil na sua vida. E vamos continuar aqui na nossa mensagem, que hoje é a gratidão e perdão cura os males da alma. E agora, neste momento, eu vou usar o livro A Verdade, volume 10, de autoria também do mestre Masaharu Taniguchi, e onde nós vamos refletir um pouquinho mais sobre essa questão de manifestar bons pensamentos, boas atitudes na nossa vida cotidiana. E aqui na página 133 da Verdade, volume 10, o mestre Masaharu Taniguchi escreve da seguinte maneira, nos orientando: abandone a mente em ilusão e veja todos os membros da família como manifestação do amor de Deus. Olha que coisa interessante, né? Nós observamos muitas pessoas que entram em contato com os ensinamentos da Seitonoye e vêm realmente com a vida desequilibrada, com a vida desajustada, com uma série de problemas, uma série de infelicidades. E quando nós começamos a fazer uma entrevista investigativa com essa pessoa, nós percebemos que muitas pessoas estão carregando mágoas, que estão carregando ressentimentos dos membros da sua família, coisas que aconteceram talvez há 10, 20, 30 anos e elas não conseguiram ainda eliminar, não conseguiram assimilar realmente essa situação que aconteceu e aí ficam se arrastando pela vida, né? Imbuídas de muitos sofrimentos e muitas dificuldades. Então o professor aqui está dizendo, justamente abandone essa mente que acha que você foi prejudicado, essa mente que acredita que você foi lesado ou foi passado para trás. Na página 134 o mestre escreve assim: é digno de piedade aquele que se tortura, chegando até a adoecer por acreditar no castigo de Deus e temê-lo. Olha, as pessoas acham que tem no seu subconsciente gravado, né, que Deus está lá no céu com um livro enorme, escrevendo tudo que você faz de certo, tudo aquilo que você faz de errado, e quando você tem uma atitude equivocada, você acha que Deus escreveu lá esse fator negativo nesse grande livro, e Deus um dia vai te punir
por essa ação negativa que você praticou no passado. Isso é um grande equívoco, né? Porque Deus é amor absoluto, então Deus não castiga nenhum filho, né? Mas apesar de você ser filho de Deus, muitas vezes você fica nutrindo esse pensamento negativo de mágoa, de ressentimento, como nós vimos na primeira parte, né? É que o pensamento ele tem força criadora, então acaba manifestando consequências, muitas vezes consequências desagradáveis na sua vida, nos resultados da sua vida cotidiana. Certa ocasião, chegou uma jovem numa orientação pessoal, obviamente não foi comigo, foi com um preletor amigo, e ela estava com um cisto manifestado no seu seio esquerdo. E na Seitonê é bem interessante, né, que dentro dessa literatura vasta da Seitonê, o mestre Masaharu Taniguchi nos explica que o corpo carnal e o ambiente que nós vivemos, ele funciona como se fosse um painel de controle espiritual, que através das ações, daquilo que se manifesta no corpo e no ambiente, nós podemos fazer uma reflexão profunda sobre a nossa maneira de pensar e agir, sobre os conceitos e preconceitos que nós temos sobre a vida. E muitas vezes essas coisas que não estão fundamentadas nos princípios divinos acabam manifestando alguns desajustes no nosso corpo carnal. Então essa jovem estava com o cisto manifestado no seu corpo esquerdo, no seu seio esquerdo, e o lado esquerdo do nosso corpo ele representa a figura masculina, né? Todas pai, irmão, esposo, né? Então todas as pessoas que têm a figura masculina, quando a gente tem alguma mágoa, algum ressentimento, pode acontecer de manifestar um desequilíbrio do lado esquerdo do nosso corpo. E quando esse conceito está relacionado com as pessoas do sexo feminino, muitas vezes do lado direito do nosso corpo. E ela estava com o cisto manifestado no seio esquerdo, e quando ela estava conversando com o orientador disse para ela, olha, o seu corpo está acusando que você está carregando mágoa e ressentimento do seu pai. E ela disse, não, meu pai é uma pessoa maravilhosa, meu pai é bondoso, meu pai é generoso. Aí ele insistiu com ela, falou, olha, o corpo está mostrando que em algum momento da sua vida aconteceu um fato que você registrou uma mágoa profunda em relação ao seu pai. Vá para casa e faça a oração da reconciliação, a oração do perdão. A oração do perdão da Seitonê, ela está inserida no livreto da meditação Shinsokan, né? E também está inserida no livro Minhas Orações, né? Então, se você tiver o interesse de adquirir uma dessas duas publicações, a recomendação é que você acesse aí o nosso site, www.sni.org.br, e faça a solicitação através da livraria virtual para você receber essa literatura no conforto do seu lar, né? E aí poder realmente exercitar a oração do perdão, a oração da reconciliação, se você chegar à conclusão que tem alguma mágoa, algum ressentimento em relação a algum membro da sua família ou alguma pessoa do seu convívio. E essa jovem parou de resistir, foi para casa e começou a praticar a oração da reconciliação. E numa determinada noite, ela estava sentada à mesa, jantando com o marido, e surpreendentemente ela começou a chorar copiosamente. O marido ficou assustado, porque ela ficou chorando, chorando, chorando e não conseguia relatar para o marido o que estava sentindo. Mas na medida que ela chorou bastante, e depois ela conseguiu conter o choro, ela explicou para o marido que um fato que havia ocorrido na infância, né? Ela tinha um irmão e numa determinada noite o pai chegou em casa com 2 pacotes de presente, né? Um pacote grande para o irmão e um pequeno pacote para aquela menina. E na pequena compreensão dela, naquele momento ela mensurou o grau de amor que o pai tinha em relação ao irmão pelo tamanho do pacote. E ela acreditou que o pai amava mais o irmão, né? Então, naquela noite, ela foi dormir com esse sentimento, acreditando que realmente o pai amava mais o irmão. Só que na pequena caixa que ela recebeu de presente, tinha uma joia que valia muito mais do que o presente que o irmão ganhou. Mas ela não compreendeu, ela não entendeu dessa forma, né? Talvez no dia seguinte, quando ela foi para a escola, ela não conseguiu se concentrar em nada do que foi explicado, do que foi ensinado para ela, porque a mente dela estava presa onde? Meu pai ama mais o meu irmão. Talvez naquela semana, naquela quinzena, naquele mês. Mas aí o que aconteceu? Ela foi crescendo, esse conceito ficou registrado na sua memória profunda, foi desaparecendo da sua mente consciente, mas aquilo ficou vibrando silenciosamente. E num dado momento, o que aconteceu? Cristalizou no seu seio esquerdo em forma de cisto.
não é? Mas, surpreendentemente, depois dessa ação dela começar a fazer a oração da reconciliação, e naquele dia que ela estava lá jantando com o marido, ela percebeu, né, depois de todo esse choro, que quando ela tocou lá no seio, aquele cisto havia desaparecido. Olha que coisa interessante, né? Porque tinha realmente a cristalização de uma mágoa e ressentimento que ela estava carregando há bastante tempo em relação ao seu pai, né? Então, às vezes acontecem esses fatos que no momento, né, seria uma coisa tão insignificante, mas que nós sentimos tão forte aquela emoção negativa, e isso fica vibrando de forma silenciosa na nossa vida. Isso acontece muitas vezes, né? Às vezes você tem um comércio, você tem uma empresa e alguém vai lá, contrata um serviço com você, compra um produto e depois não paga. E aí como é que você fica? Qual é o tipo de vibração que você manda para essa pessoa, né? Com certeza, quando você lembra, você não tem bons pensamentos, você não tem bons sentimentos em relação a essa pessoa, e o que acontece? Esse sentimento, essa vibração, acaba entrando na sua corrente sanguínea e, num dado momento, vai manifestar uma consequência, tá certo? Então, se porventura acontecer um fato desse, ao invés de você ficar realmente vibrando de forma negativa, faça uma oração pela prosperidade dessa pessoa, porque talvez se ela não te pagou, é porque ela não estava acontecendo, não estava em condições, ou aconteceu um fato que levou ela realmente nesse momento que não poder saldar esse compromisso. Então, uma maneira de você poder resolver isso é mandando boas vibrações, né? E automaticamente, quando você manda essas boas vibrações, você cria uma atmosfera, essa atmosfera tem força magnética e automaticamente as coisas vão acontecer de forma satisfatória na sua vida. Na página 134 da Verdade, volume 10, o professor Masaharu Taniguchi escreve: o amor de Deus é incondicional e infinito, jamais guarda rancor contra quem quer que seja. Olha, o amor de Deus é grandioso e infinito e jamais guarda rancor, seja a quem for. Quando Jesus Cristo estava sendo crucificado, ele teve um gesto de misericórdia, né? Ele fez uma oração para minorar o sofrimento das pessoas que estavam crucificando. Ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, né? Então, se porventura alguém se apresentar diante de nós e tiver uma atitude que aparentemente vai nos prejudicar, ao invés de a gente ficar contabilizando a mágoa ou ressentimento, faça uma oração pela felicidade. Isso é um gesto de misericórdia, né? Isso realmente é agir como um grandioso Filho de Deus que nós somos. Página 135, o professor Masaharu Taniguchi escreve: para materializar aquilo que Deus nos proporciona de maneira infinita, é preciso exteriorizar a mesma mente de amor de Deus. Não tem outro caminho, somente através do amor, através do perdão, através do sentimento de gratidão. Na própria revelação divina da grande harmonia, que está inserida na Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, lá está bem escrito, né, de maneira bem explícita: somente através do sentimento de gratidão é que poderás ver-me e receber a minha salvação. A gratidão é a oração mais eficiente que nós temos na Seichonoye. A oração da gratidão é a máxima da nossa alma para nós nos reconciliarmos com todas as pessoas, coisas e fatos. E quando nós entramos em harmonia com todas as pessoas, coisas e fatos, não há quem adoeça, não há quem sofra, não há quem seja miserável e não há quem lese o próximo, né? Então devemos realmente manifestar profundamente o sentimento de amor, gratidão, alegria, intensificar os bons pensamentos, e aí a gente consegue também ter um bom domínio sobre os nossos pensamentos, adquirindo as obras da Seichonoye, que são palavras bem vigorosas, palavras iluminadas, e muitas pessoas que estavam realmente com a vida complicada, quando entraram em contato com a literatura da Seichonoye, teve uma grande revolução nos seus pensamentos, e as suas vidas se equilibraram, e a saúde manifestou no corpo, a paz e a harmonia dentro do lar e a prosperidade dos seus empreendimentos. Então, quero agradecer imensamente a atenção, a audiência de todos, e desejar que Deus abençoe infinitamente a sua vida. Muito obrigado. Descubra seu potencial interno e os segredos para se tornar um grande vencedor. No livro Sua Missão é Vencer, escrito pelo preletor Junji Miyaura, você vai encontrar forças para se tornar um grande vencedor. Adquira já o seu. Você pode adquiri-lo em uma das nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Saiba onde existe uma próxima a você pelo site sni.org.br ou através do nosso atendimento ao cliente pelo telefone 0 operadora 11
5074-4180 ou pela nossa loja virtual livrariasni.org.br. Aqui em casa, nós incentivamos a leitura desde cedo. Então nós temos a oportunidade de incentivar a leitura para os nossos 2 filhos maravilhosos, que desde cedo nós incentivamos a leitura. A mamãe conta histórias maravilhosas, ela pega os livrinhos, ela faz sons, faz caras e bocas. Papai também. O papai também. A gente se diverte lendo os livrinhos da Seitianoye para os nossos filhos. Nós nos divertimos e eles se divertem também, né? E isso cria um momento prazeroso que já incute neles a sensação de alegria ao ler os livros. E nada melhor do que ler os livros da Seitianoye para eles. Para adquirir, ligue para 0800 770 2600 de telefone fixo ou 0 operadora 11 5074 4180 de telefone celular. Acesse livrariasni.org.br ou visite uma das livrarias em nossas sedes espalhadas pelo Brasil. Aproveitem e presentem os seus filhos com os livros da Seitianoye. Com certeza, eles vão crescer filhos saudáveis, alegres e muito felizes. Muito obrigado. Oração para agradecer a nova vida. Eis que desponta um novo dia. Quanta alegria, quanta graça divina! Agradeço profundamente a Deus, como também a todas as coisas do universo. Desperto ou adormecido, eu não poderia viver um minuto sequer se não houvesse a proteção de Deus. A luz do sol, o ar, a água, os alimentos, tudo vem de Deus, que me sustenta e que continuará sustentando-me sempre. Neste início de um ano novo, agradeço a proteção que recebi até agora e desejando que neste ano também seja abundante a sua proteção, prometo retribuir as graças recebidas, dedicando-me de corpo e alma à realização da missão a mim atribuída por Deus. Deus é o todo de tudo. Todas as coisas do universo são a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Nós, homens, também somos a manifestação do amor, da sabedoria e da vida de Deus. Por isso, todas as coisas do universo e nós, homens, somos da mesma origem, somos irmãos. Por conseguinte, todas as coisas do universo são nossos amigos, não existindo uma coisa sequer que nos possa prejudicar. Esta é a imagem verdadeira. Se somos prejudicados ou feridos por algo, é porque nos esquecemos da nossa imagem verdadeira, a qual nós e todos os seres somos irmãos, isto é, da mesma origem. Os sofrimentos são reflexo da desarmonia entre a nossa mente e todas as coisas do universo. Por isso, Deus nos ensina: reflexiona e reconcilia-te. Deus é o todo de tudo e está presente em todas as partes. Deus é infinito e sagrado, está sempre e eternamente aqui e agora, envolvendo-me por cima e por baixo, pela esquerda e pela direita, pela frente e por trás, no céu e na terra, nos 4 cantos do mundo. Não existe uma parte sequer onde Deus não esteja presente. Muito obrigado.